Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Chegamos a mais um final de semana, sabadão. Bateu na porta e a gente abre para que o Senhor entre junto com esse final de semana na nossa vida, nos ensinando sempre a construir com bases firmes na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 48, que está escrito assim na palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a tormenta deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Nós precisamos aprender a construir sobre a rocha, construir sobre a verdade que é a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a construir sobre aquilo que é eterno na nossa vida aqui terrena. Porque tudo aquilo que nós construímos sobre a base da verdade, da eternidade e da rocha permanece inabalável. Vão vir as tormentas, vão vir as chuvas, vão vir o desgaste, mas a casa, a pessoa que tiver o firmamento correto vai perseverar e vai permanecer. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Aqui, do versículo 46 ao 48 do capítulo 6 de Lucas. Então, nós precisamos entender. Todas as pessoas que já construíram casas ou se envolveram em algum tipo de construção sabem como são sérias todas as fases de um projeto desse tipo, aonde vai ser uma estrutura que vai proteger pessoas, que vai guardar pessoas, vai guardar famílias, vai guardar sonhos, esperanças, perspectivas. Então, todo o projeto com essa magnitude, com essa visão de proteção, de cuidado, de guardar aquilo que é precioso, precisa também ter muito cuidado. Precisa ter uma atenção maior, uma verificação maior. Precisa usar produtos de qualidade, sabe? Precisa saber verdadeiramente aquilo que está fazendo. Sobretudo, a fase inicial dos fundamentos, que é importantíssima. Se os alicerces forem mal feitos, toda a construção poderá ir abaixo, cair, ser destruída com as adversidades externas. E assim como é construída um prédio, uma casa, um edifício, aonde os alicerces têm que ser bem fundamentados, assim também é uma amizade, assim também é um relacionamento, assim também é uma família. Assim também são as pessoas que você escolhe para ser seus amigos, suas amigas. Assim também são as pessoas que você busca relacionamento. São pessoas que têm a ver com você, têm bases, têm princípios, sabem o que quer, estão na mesma visão, na mesma caminhada. Não podemos e não conseguimos nos relacionar com pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente, que têm bases diferentes da gente. Vai haver ali atrito. E no atrito, aquilo vai se desfazer. É por isso que é tão importante quando nós vamos nos relacionar com alguém, conhecer alguém, construir uma base de amizade, de relacionamento, de comunhão, que nós investimos tempo em conhecer essa pessoa, em saber quem é essa pessoa. Entende? Às vezes nós nos empenhamos tanto em descobrir, por exemplo, como ser um excelente profissional, mas nós não procuramos como ser um excelente cônjuge. Não lemos sobre isso, não estudamos sobre isso.
Deixamos para, na hora que cair na real, entendeu? Aí a gente talvez busque conhecimento. Mas na prática não deveria ser assim. Porque você não espera a última hora para você aprender, por exemplo, a profissão que você quer. Para você se empenhar em ser o melhor que você quer. Outras pessoas querem ser mães, querem ser pais, mas não estudam sobre nada. O que acontece na gestação? Quais são os fundamentos básicos para a mulher ter uma gestação tranquila, saudável? O que ela deve comer, o que ela não deve comer, horas de sono que ela deve ter. O homem muitas vezes não se preocupa em saber, tá, eu vou ter um filho com a minha esposa. Quais são as coisas que eu preciso preparar na casa? Qualquer ambiente cabe um bebê? Não, tem ambientes específicos. Algumas coisas você vai ter que deixar de lado, porque você pode trazer irritabilidade para a criança, para o bebê, entende? Mas muitas pessoas não se preocupam com isso. Ah, se vier, veio, e quando estiver aqui a gente dá um jeito, sabe? E aí nós acabamos errando muito, sabe? Nessas coisas básicas, mas que são verdadeiramente importantes para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para o nosso bem-estar, para a nossa maturidade. Então, conhecer sobre aquilo que nós queremos é importante. Se você vai construir algo, seja o relacionamento com Deus, seja o relacionamento com outra pessoa, seja uma construção na sua profissão, seja uma construção no seu emocional, procure bases sólidas, bases firmes, para que você possa construir isso que você tanto deseja em algo realmente pautado na verdade, na eternidade, na rocha, para você não errar o caminho, porque se você errar no alicerce, provavelmente você não vai conseguir manter essa construção de pé, né? Então, naturalmente, se nós pretendemos que algo seja firme na nossa vida e duradouro, nós precisamos investir muito nesses fundamentos. Assim também acontece em nossas vidas. Será que nós estamos verdadeiramente firmados sobre a rocha? Nesse versículos que nós lemos, Jesus ele deixa bem claro que tudo o que disse não é simplesmente para que possamos ouvir e admirar, mas para ser praticado, colocado em prática todos os dias. Não adianta ser somente simpatizante daquilo que Jesus Cristo ensinou. Não adianta você simplesmente achar bonito o que Jesus ensinou. Para estarmos firmes em todas as áreas da nossa vida, é preciso crer e colocar em prática a palavra do Senhor. Comparações feitas nesse versículo mostram que Jesus espera que os seus ensinos sejam levados a sério e colocado em ações diariamente na nossa vida. Senão nós estaremos construindo sobre bases inseguras, e o versículo 49 ele fala sobre isso, pondo em risco tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente almeja, correndo o risco disso desabar. Se nós praticarmos as palavras de Jesus, nós estaremos firmes sobre a rocha eterna que é o Senhor. Então nós poderemos construir a nossa vida seguros nele, sem medo de sermos destruídos no final. Então nós precisamos aprender a construir sobre a rocha. Isaías 26, versículo 4, diz que o Senhor é a nossa rocha eterna. Nós podemos e devemos construir a nossa vida sobre os alicerces firmados da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Então, ouça, leia, medite, estude a palavra do Senhor, mas com igual esforço, aplique o que você está aprendendo na sua vida prática. Os ensinamentos que você está aprendendo, coloque-os em prática na sua vida. Jaqueline, mas são muitos ensinamentos, tá? Comece aos poucos, comece daqueles que você tem consciência, porque quando você tem consciência, você não se sente culpada nem acusada. Então, aprenda e desenvolva. Quanto mais nós praticamos algo, melhor nós ficamos naquilo. E a palavra do Senhor é igual para a nossa vida.
Ore, coloque sempre a vontade de Deus acima dos seus interesses e desejos internos e das suas escolhas diárias também. Mesmo que seja em pensamento, sempre ore ao Senhor perguntando: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Tem até um livro, né, que foi escrito e que o título dele é O que faria Jesus em meu lugar? Né? Essa é uma pergunta muito interessante quando nós estamos diante de grandes desafios, de grandes responsabilidades, de grandes questionamentos na nossa vida. E quando nós queremos verdadeiramente caminhar com o Senhor, essa é uma importante pergunta para ser feita ao Espírito Santo quando nós estamos no nosso dia a dia fazendo escolhas pequenas como o que comer, quando comer, o que falar, com quem falar. São perguntas importantes e que fazem a diferença. E se nós confiarmos no Senhor e estivermos sempre seguros de que Ele é bom e fiel, nós vamos conseguir fazer essa pergunta e nós vamos conseguir deixar o Espírito Santo nos guiar nesse caminho. Uma outra coisa importante é que nós precisamos enxergar que o mundo que nós vivemos hoje, ele é tão instável, ele é tão inseguro. Nós precisamos entender e compreender e falar com pessoas sobre solidez da Bíblia Sagrada. Nós precisamos escolher as nossas conversas, nós precisamos escolher o que nós assistimos, escolher o que nós ouvimos e entender que a nossa segurança, nós encontramos ela no amor de Deus. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades do nosso dia, do nosso tempo, do nosso poder de escolha para escolher verdadeiramente aquilo que nos edifica, aquilo que nos constrói, aquilo que nos faz mais fortes e mais parecidos com o Senhor. E a escolha ela é diária e a escolha ela é sempre sua, a escolha é sempre minha. O Senhor nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então o Senhor ele só intervém na nossa vida quando verdadeiramente nós nos predispomos a ouvir a voz dele e obedecer a palavra dele, a convidar ele para estar junto conosco nas nossas escolhas diárias, nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades diárias. Deus ele está sempre disposto e sempre querendo chegar mais perto de nós e nos ajudar em tudo. Mas resta saber se nós estamos abrindo a porta para ele entrar, fazer morada e ter compromisso junto conosco em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei e ficarei ali com ele. Então abra a porta para o Senhor Jesus entrar. Deixa ele firmar a sua casa na rocha. Escolha todos os dias fazer escolhas que são eternas, que são verdadeiras, que vão te firmar sobre a rocha. Independente dos seus sentimentos, independente da sua vontade, seja consciente, seja intencional em escolher sempre construir sobre a rocha. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra que mais uma vez transborda o nosso coração de esperança, de fé e de confiança, nos mostrando que no Senhor nós podemos confiar. Senhor Deus, o Senhor é a nossa segurança e a nossa fortaleza. Nós confiamos no Senhor e sabemos que as nossas vidas estão seguras nas tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a não somente ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes fiéis da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, das instruções do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Espírito Santo, que nós possamos levá-los, essa palavra do Senhor, a todas as pessoas aflitas e inseguras que estão à nossa volta, que nós possamos escolher acreditar na tua palavra que é fiel e verdadeira e falarmos sobre ela e edificarmos a nossa vida e a vida das outras pessoas sobre a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir ao Senhor, firma os nossos passos nos teus caminhos e que a nossa vida seja na tua preciosa presença,
hoje e sempre, Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma as nossas famílias nas Tuas mãos, abençoa o nosso final de semana, guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor e abençoa as nossas escolhas, para que a cada dia nós possamos escolher o Senhor mais e mais. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.